E o Flamengo tá de sacanagem, só pode ser. Minha voz nem recuperou de sábado ainda, ele mete 8 no Vitória. Tá de brincadeira. Flamengo não toma conhecimento do Vitória, faz partida histórica, maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. Faz mais uma vítima, demitiu mais um treinador. Só golaço. E que jogo, meus amigos. Além disso, soltou uma nota repudiando a decisão da CBF, que o Palmeiras apoiou. O Flamengo soltou uma nota esculachando a CBF e o Palmeiras. E também tem notícias do mercado da bola, esse finzinho aí de janela. Será que pode pintar novidade? A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Bora logo, senão sai outro gol do Flamengo aí. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Hoje tem que ser rápido, porque tem muita coisa pra falar, muito gol ontem, muita coisa acontecendo no Mengão. Começando com a agenda, Flamengo depois dessa vitória acachapante, humilhante, o Flamengo não tomou conhecimento do Vitória, 8-0. A gente vai dar os detalhes do jogo já já, mas antes vamos passar a agenda aqui. O Flamengo vai continuar a preparação durante essa semana, se preparando para a próxima partida pelo Brasileirão contra o Grêmio no domingo. Imagina como não estão os gremistas agora, depois dessa partida contra o Vitória. E eu não queria ser gremista essa semana, não. Enfim, antes da gente falar aqui do jogo em si, vamos lembrar aqui, ó, adivinha quem eu tô aqui hoje, ó, o cara do elástico, do golaço, 2 golaços, né? O cara do hat-trick, o Pedro Queixada, a camisa dele na eroste.com.br. Se você quiser adquirir uma camisa igual a essa, é só entrar lá no site e aplicar o cupom LUCÃO10 para ter 10% de desconto e tá rolando o sorteio lá no meu Instagram. Chega lá no @LucãoVital, que no post fixado tem lá uma postagem para você comentar e seguir as regras, e aí você vai estar participando do sorteio da camisa, beleza? Chega lá para participar. Agora, vamos falar desse jogo histórico do Flamengo contra o Vitória. Para começar, 60.642 pessoas numa noite de segunda-feira no Maracanã. É impressionante. Público pagante, 57.249. Público presente, 60.642. Renda de R$ 3.099.165. Tem time que não consegue botar nem metade disso. Foi até um comentário que o Paparazzo Rubro-Negro colocou lá nas redes dele. Tem time que nem domingão à tarde, sábado à tarde, que é até melhor para a questão de público, não consegue botar essa quantidade de pessoas. Enfim. Flamengo igualou a maior goleada da sua história no Campeonato Brasileiro. Antes disso tinha sido, adivinha que ano? Em 81, o Flamengo meteu 8-0 no Fortaleza e agora, em 2025, metendo 8-0 no Vitória. Mais um indício aí de que a história está acontecendo. Flamengo segue no topo do Brasileirão com números impressionantes, 44 gols marcados, 35 de saldo em 20 jogos. O Flamengo tem mais gols de saldo do que o Palmeiras tem de gols marcados. Só isso. Não tem nem mais o que desenvolver desse assunto, porque tá clara a diferença. Flamengo fez mais uma vítima. O Vitória, depois do jogo, anunciou a demissão do Fábio Carille. E é isso. Não tem muito mais o que fazer. E assim, acho até um pouco injusto, porque o Flamengo jogou demais. O Vitória não tem um time que dê pra brigar com o Flamengo. É claro, talvez desse pra ele ter sido um pouquinho mais humilde ali, recuado um pouquinho mais o time. Ele tentou sair, principalmente no primeiro tempo, foi tomando aquela pancada de gol um atrás do outro.
nisso aí não dá muito pra defender o Carille, não. Agora, o Flamengo em si foi uma coisa de doido, meu amigo. Os 3 gols do Pedro, aquele golaço do Pedro de elástico, o gol do Arrasca também, aquela bola... Porra, que ele pegou ali de primeira, meu Deus do céu, e só golaço. Só que assim, não dá pra gente tentar tirar muito destaque individual desse jogo, porque o time inteiro jogou demais, a dupla de volante, Jorginho e Saul. O Samuel Lino jogou demais. Cara, que jogo, e eu quero, assim, eu espero que isso seja mantido pra Libertadores, pro Flamengo pegar o Estudiantes, passar do Estudiantes, depois pegar o Vélez ou o Racing e passando dessas 2 fases já é final. Imagina. E eu quero Palmeiras na final também. Porque não tem essa história não. Tem que pegar o Palmeiras na final com o Andrés Pereira do lado de lá. Pro Andrés Pereira entregar uma e devolver. Talvez esse seja o plano dele no fim das contas. Ai, meu Deus do céu, brincadeira, tá? Mas, quem sabe, né? Enfim. Substituído no primeiro tempo de Flamengo e Vitória, com placar já em 2-0, Alexandro sentiu dores na panturrilha esquerda e foi preservado do restante da partida, informou o Flamengo. Então, a gente acompanha aí hoje para ver se vai sair aquela notinha de exames, que normalmente sai quando o jogador tem uma suspeita aí de lesão. Vamos ver, vamos torcer para não ser nada de grave, até porque ele foi convocado. E aí, por mais que pro Flamengo seja bom não ter tanta gente convocada, pro jogador é chato, né? Porque ainda tá nessa fase final aí de pré-Copa do Mundo. Torcer pro Alexandre não ter nada de mais grave e poder voltar aí. Pro Flamengo acaba não sendo um impacto tão grande, porque a lateral esquerda é o setor que o Flamengo tá mais bem servido. Tem 3 opções ali de qualidade. Então, entrou o Vinha ontem, jogou bem. E então tem reposição. Pedro detalha o golaço com direito a elástico, coloca entre os mais bonitos da carreira. Foi um gol muito bonito, um elástico que veio do futsal, o espaço era curto e consegui fazer um drible muito bonito. Acredito que foi um dos mais bonitos da minha carreira. Pedro também falou sobre a empolgação da torcida do Flamengo e destaca a importância de manter os pés no chão. É importantíssimo esse apoio da torcida. Hoje foi um show fora do campo também. Mas, como a gente sempre fala, a gente tem que manter a humildade com os pés no chão. Foi somente um jogo. Pedro, sobre os 3 gols marcados na noite histórica, hoje vai ser inesquecível para mim. Esse dia vai ficar marcado para sempre. Fiz mais de 100 gols no Maracanã, onde eu vinha quando era criança e torcedor. Nunca imaginei realizar esse sonho de jogar e marcar pelo time do meu coração. E, meu amigo, a gente tem que dar o braço a torcer. O esporro do Felipe Luiz foi a melhor coisa que aconteceu ao Pedro. Não tem. Os números estão dizendo aí. Os números estão deixando claro que era a melhor coisa a ser feita. E o Pedro está demonstrando uma grande evolução nesse sentido de saber assimilar, deu a volta por cima de uma situação que estava desconfortável para ele e tá jogando muita bola. E o Ancelotti ter feito a convocação horas antes dessa partida de ontem, ele deve estar se remoendo, porque ele com certeza faria mudanças nessa convocação da seleção depois dessa partida. Mas, por mim, tá bom. Pro Flamengo é bom não ter muitos jogadores. Na verdade, só tem o Alexandro convocado e o Alexandro ainda tem essa suspeita de lesão aí. Então pode ser que também não vá. Mas vamos torcer para ele ficar tudo bem, que ele jogue pela seleção e que não tenha problemas mais graves aí na panturrilha dele, né? Felipe Luiz, sobre Samuel Lino. Acho que não vale o que pagamos nele. Ele vale o dobro ou o triplo. É um jogador fantástico. Ele escolher vir para o Flamengo é um privilégio muito grande. Felipe Luiz também rasgou elogios à dupla de volante Saul Jorginho. Essa dupla de volante deixou bom sabor desde o primeiro jogo. Cada vez estão mais entrosados com ele, como eles se entendem dentro do campo, como se procuram. E, de fato, o pessoal tá até zoando que, enquanto isso, o Gerson tá desviando de míssil lá na Rússia, coitado. Ai, meu Deus do céu. E não foi convocado pra seleção, né? Escolhas, né? O Marcão tá feliz pra caramba. O Gerson... tá também, né? Tá ganhando muita grana, né? Enfim, vamos falar de Flamengo.
Flamengo como mandante no Brasileirão. Olha o retrospecto aqui. 1-1 contra o Inter, num jogo que o Flamengo amassou, mas não conseguiu vencer. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 1-0 no Bahia, 0-0 com o Botafogo, 5-0 no Fortaleza, 2-0 no São Paulo, 1-0 no Fluminense, 1-0 no Galo, 2-1 no Mirassol e 8-0 no Vitória. 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. 31 gols marcados e só 2 sofridos. Flamengo, com 20 rodadas disputadas em 2019, era líder com 45 pontos, tinha 14 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 42 gols marcados, 19 sofridos, 23 de saldo. Nas mesmas 20 rodadas agora em 2025, tem que comparar, não tem jeito. Líder com 46 pontos, 1 a mais, as mesmas 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, ou seja, tem um empatezinho a mais ali, uma derrota a menos, com 44 gols marcados, 9 gols sofridos e 35 de saldo, tá aí. Campanhas muito parecidas, estão deixando a gente sonhar e... sei. Ah, mas não tem que comparar com o Flamengo de 2019, é impossível, é mais forte que eu, já tem até o memezinho do Jorge Jesus com a cara do Felipe Luiz, escrito 8-1, que eu botei até postei aqui também na comunidade do YouTube, postei no Instagram e tudo mais, porque não tem jeito, tem que comparar, meu amigo. Agora, mudando de assunto, o Flamengo soltou aquela nota se manifestando contra a mudança do calendário do Brasileirão, e eu vou ler a nota completa aqui porque ela tá perfeita, tá? Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, assinada pelo diretor de competições, Júlio Avelar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O fato de o torneio intercontinental de clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março desse ano, foi o próprio Flamengo quem levantou essa questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF, que era o fórum adequado para tais medidas. A decisão, que antecipa rodadas e encurta o período de disputa, impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Desde 2013, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de 2 décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte. Chama atenção ainda o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajuste de tabela sobre a alegação de interesses televisivos, mas contraditoriamente impor de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores. Flamengo reafirma o seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro, com a integridade esportiva, com a lisura da competição e com o respeito aos seus milhões de torcedores. Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial do seu presidente Samir Chaud, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial. Tá aí. Resumindo isso tudo, principalmente depois desse resultado de segunda-feira, a CBF e todo mundo que é envolvido com o futebol brasileiro tá se borrando de medo de acontecer isso toda semana.
E o Flamengo tem uma diferença muito grande. Então, o que estão fazendo? Tira o descanso, porque aí vai ter que rodar os jogadores. Se não mudarem nada, o Flamengo vai ter que ir pra cima de tudo, de todos e vencer de qualquer forma, mas isso é, como diz a nota aí, não falou com essas palavras, mas é ridículo. É claramente uma manobra para prejudicar o Flamengo. Claramente. Enfim. Vamos falar aqui de mercado da bola, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos falar agora aqui do mercado da bola. O São Paulo sofreu transfer ban da FIFA por falta de pagamento ao Cerro Porteño pela compra de Bobadilla e está impedido de registrar novos jogadores. O Tricolor conversa com o clube paraguaio para ajustar o parcelamento do restante do valor a ser pago e conseguir retirar a punição. Tá aí, ó, mais um punido por transfer ban. Outra vez com uma transferência internacional. Para quem disse que estava errado isso que estava falando, é isso. Transferências internacionais são controladas pela FIFA e a FIFA aplica esse tipo de punição, o transfer ban. Transferências entre clubes brasileiros, o controle é da CNRD, que é um conselho ali de apaziguamento, de resolução de problemas entre clubes devedores e os clubes credores, e não faz de nada. Quando tem alguma solução, é muito a favor de quem está devendo. Por isso é que o Inter está até agora aí com calote, sem pagar um centavo pelo Thiago Maia. Enfim. Juventus da Itália demonstrou interesse na contratação do jovem Iago do Flamengo. Italianos prometem fazer uma proposta de 15 milhões de euros aproximadamente pelo jovem zagueiro rubro-negro. E eu acho que se chega uma proposta nesse valor, o Flamengo vende. É o mais certo ou não? Não sei. Mas acho que 15 milhões de euros se chega pro Iago hoje, o Flamengo vende. O Flamengo negou 2 milhões do Bahia recentemente. Agora 15... Não sei. Comenta aí. O que você acha? Comenta, aliás, que eu não pedi pra ninguém comentar nesse vídeo todo. Comenta desde o início sobre a vitória do Flamengo, o esculacho do Flamengo na CBF, sobre essa possível venda aí do Iago, o que vocês acham que pode acontecer. E tem uma outra nota que saiu no Globoesporte.com ontem falando sobre o Flamengo se preparando para vender um dos seus zagueiros na janela do fim do ano, um dos titulares. Ou o Léo Pereira ou o Léo Ortiz devem ser vendidos na janela de dezembro. E aí, de janeiro, dezembro ali, né? E aí o negócio começa a ficar mais sério. A diretoria do Flamengo já trabalha com a possibilidade de negociar um dos seus zagueiros titulares no fim dessa temporada. A tendência é que pelo menos um dos atletas, Léo Ortiz ou Léo Pereira, seja vendido ao mercado europeu. Com isso, o clube já se prepara para ir em busca de reforços para o setor defensivo na temporada de 2026. Fechando essa janela agora, o Flamengo não deve fazer novas contratações, ainda espera a resolução ali de poucas possíveis saídas, por exemplo, de Michael, de Juninho, tem Matheus Gonçalves ainda naquele vai e não vai para a Rússia, mas só em relação a saídas é bem provável, é bem improvável, na verdade, que o Flamengo faça alguma contratação nessa janela e existe a possibilidade de haver saídas ainda até o fim dessa semana, que também é o fim dessa janela. Então, vamos acompanhar e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Oitum! Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!